gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar do livro A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Esse autor, ele nasceu em 1799 em Tours, na França. Ele viveu lá até 1814, quando ele se mudou com a família para Paris. E lá ele começa a carreira dele como advogado. Ele fica nessa carreira até 1818, quando ele decide largar tudo para começar a tentar sua vida como escritor. No começo, a carreira não dá certo, ele acaba se endividando e então ele recorre à carreira de jornalista para se livrar dessas dívidas. E é como jornalista que ele consegue, então, deslanchar como escritor. Ele começa a publicar as suas histórias em revistas e nisso ele acaba ficando reconhecido. Essas histórias constituem o que a gente vai entender como comédia humana. O que é isso? O Balzac ele tinha por objetivo descrever o século XIX, falar sobre as pessoas, falar sobre os costumes, sobre os pensamentos, sobre a sociedade, e a comédia humana fala disso. A comédia humana é isso, é um conjunto de histórias que o Balzac tem, que ele escreveu, para relatar o século XIX. Ele dizia que ele não era quem escrevia era a história. Ele era apenas o secretário. E é nesse contexto da comédia humana que está inserido o nosso livro, A Mulher de 30 Anos. Essa história ela começou a ser escrita em 1829 e acaba em 1842 e retrata, se qualifica como cenas da vida privada. E é justamente isso, quando a história ela traz essa mulher de 30 anos, que na verdade começa como uma jovem, e o livro vai percorrendo a vida dela, vai mostrando todas as suas angústias, vai mostrando todos os seus segredos, suas paixões. E através dessa personagem, a Júlia, e dos outros personagens que aparecem no livro que se relacionam com ela, Balzac consegue construir muito bem todo um relato sobre a vida política e social dessas pessoas que viveram no século XIX. A gente vai ver isso melhor agora com o Guilherme, que vai falar um pouquinho melhor pra gente. Então, pessoal, eu vou falar sobre as questões políticas do livro e como que elas retratam bem o século XIX. E como que eu vou fazer isso? Eu vou falar por meio de como que alguns personagens aparecem no livro e como que são as posições que eles tomam. Por meio disso, o primeiro personagem que eu vou falar é o Arthur. Um personagem central na trama que desenvolve uma relação muito íntima com a Júlia. O Arthur é um inglês que doente vai para a França, mas só que com o advento da era napoleônica ele acaba ficando preso dentro do território francês, não podendo voltar para a Inglaterra, sua terra natal. Por quê? França e Inglaterra desenvolveram na era napoleônica uma relação estreita e muito tensa, era uma relação ruim. Então o Arthur acaba sendo um estrangeiro numa terra inimiga, o que faz com que ele leve uma vida discreta no interior da França, sendo um cara mais recolhido, um cara mais na dele, justamente por ser visto como um preconceito já dos franceses por ele ser inglês. E nesse mesmo interior a gente conhece a tia do Victor, a Marquesa de Listomère, que acaba sendo também uma segunda mãe para a Júlia. E como que a gente vê a importância dela nesse cenário político? Porque ela era uma pessoa da corte. Ela representa muito bem a passagem do antigo regime para o processo revolucionário e a era burguesa da França. Por quê? Uma pessoa que estava acostumada a viver na corte, aos costumes do antigo regime, vê aquela época do Napoleão com desprezo. O processo revolucionário, ela não gosta daquilo, ela vê o Napoleão como muito violento. E aí, como que a gente vê isso? Por meio das conversas e conselhos que ela tem com a Júlia. Você vê claramente os costumes do antigo regime. Quem é o Victor? Quem é esse cara que a tia dele acaba sendo uma segunda mãe da Júlia? O Victor ele era o marido da protagonista. E o Victor ele começa, a primeira aparição dele, ele é um coronel, um soldado que não tem um papel tão de destaque no exército do Napoleão Bonaparte. E ele representa uma parte dos militares que, quando houve o fim do Napoleão, houve o fim daquela era napoleônica e a restauração da monarquia dos Bourbon, o Victor corre para apoiar essa dinastia. E por meio do apoio dessa dinastia que foi restaurada pelo Congresso de Viena, é bem interessante porque ele ganha um papel de muito destaque, ele se torna um general
né? E recebe o apoio de muitos monarquistas. Por quê? Porque ele era um cara que apoiava o Napoleão. Quando Napoleão perdeu, ele correu para baixo da saia da monarquia. E acaba recebendo um papel de muito destaque. Né? Marido da Júlia, a Júlia, que é a personagem principal do filme, e mais em termos socialmente falando, é uma mulher que nasceu depois da Revolução. E como que ela revela esses traços? Por meio de não ser uma pessoa religiosa, por exemplo, que é um traço que marca uma geração pós-Revolução Francesa. E por fim eu vou falar do pai da Júlia, né, que tem um papel curioso nessa história, porque bem no começo do livro, aquele senhorzinho já se mostra contrário a uma possível relação entre a Júlia e o general Victor d'Agremont. Por quê? Porque ele tem um diálogo com a Júlia e ele fala que ele preferia até morrer do que ver a filha dele casada com um militar. E isso é uma crítica clara ao exército e ao Napoleão, porque ele era mal visto por aqueles que viveram o antigo regime, em certas esferas da sociedade. E assim, é possível talvez a gente avisar que por meio da voz do pai da protagonista, o Balzac tenha emitido a sua opinião sobre o que ele pensava do Napoleão Bonaparte em si. Além do cenário político, na obra de Balzac a gente pode também ter um retrato muito detalhado quanto aos costumes e quanto às relações sociais, né? A gente pode ver as contradições da vida privada e as pressões para um comportamento em sociedade. E isso é muito interessante de ver como ele constrói isso, mas na nossa obra, né, Mulher de 30 anos, tem uma questão diferente, né, que é o fato da nossa personagem principal ser uma mulher. Então, além dele fazer todo esse retrato do comportamento em sociedade, né, tem a questão de gênero envolvido nisso, e a gente vai ver melhor com a Júlia essa discussão. A grande questão do livro do Balzac é essa questão do feminino, assim, né? Ele vai retratar a mulher, especialmente a mulher dos 30 anos, mas a gente vai chegar lá. Essa mulher do século XIX, ela vai ser retratada pela Júlia d'Agremont, que é a personagem principal do livro, que a gente vai ver a trajetória dela desde que ela tem 19 anos, quando ela é bem novinha, até o final da vida dela. Então, assim, a gente tem que entender quem é a Júlia. A Júlia é uma mulher da alta sociedade, assim, ela é filha de um pai rico que tem um título de nobreza, e ela é criada só pelo pai. Então, assim, a mãe dela morreu quando ela era muito jovem e ela tem só o pai para se escorar de alguma forma, assim, é a única família que ela tem. Ela não tem irmãos, ela só tem o pai. E ela vai casar muito jovem com o Victor d'Agremont. Eles se conhecem nesse comecinho de livro, né, assim, que a gente vê esse deslumbre da Júlia pelo Victor, que vai ser censurado pelo pai. O pai vai falar, olha, não é uma boa ideia você se casar com ele, os militares são muito duros, são pessoas muito difíceis, não vale a pena você estar com ele. E aí a Júlia meio que pagou pra ver, sabe, assim, ela vai lá e casa com o Victor de qualquer forma, fala assim, não, é isso aí, vou casar com ele. O pai dela falece e ela já tá casada com o Victor, então assim, ela já tem um sofrimento de luto pela ser perda do pai, que era a única família dela. E aí a família dela agora seria o Victor. Então, assim, ela vai estar muito infeliz, porque ela não gosta do Victor do jeito que ela achava que ela gostava. Ela não tem um sentimento muito forte por ele. Então, assim, ela vai estar sofrendo pelo luto, sofrendo porque ela está num casamento infeliz, porque ela não gosta dele. E vai estar extremamente reprimida com todos esses sentimentos dela, inclusive com o sentimento de querer amar alguém. Então, ela está num sofrimento constante, assim, numa angústia muito grande. E ela vai ficar cada vez mais doente e mais fraca, assim, que é uma coisa que a gente percebe essa repressão da mulher nessa sociedade, assim, esse sofrimento muito grande dela. É muito carregado isso. E aí, assim, eles vão ter uma filha, né? Não um filho, não, uma filha, que é a Helena, que vai se parecer muito com o Victor. E a Júlia vai ficar muito tensa com isso, assim, porque ela parece muito com o pai, ela já não ama o pai, e é uma filha que é um fruto de um dever dela como esposa, como mulher daquela sociedade. E assim, com o tempo, ela vai descobrindo que o Victor vai dando aberturas a ela, para ela poder amar outras pessoas, assim, porque ele se importa com ela de alguma forma. E ele mesmo cometeu o adultério com ela, assim como uma mulher da sociedade também. Então,
ela vai ter o primeiro amor dela, que é o Arthur, que vai ser o médico que vai cuidar dela. E vai durar muito pouco e vai ser uma coisa muito velada, assim, porque assim que ele vê que ela tá curada, ele vai embora, porque ela pede. E eles só vão se rever alguns anos depois, quando ela já tá mais velha, assim. E ela tá sofrendo muito, assim, porque tá sem o Victor, tá sem o Arthur, tá com esse casamento com o Victor todo desmantelado. Então ela tá sofrendo muito. E aí o Arthur vai morrer meio que por culpa dela, assim. Então vai ser mais uma culpa que ela vai carregar. E aí a gente vai chegar no grande questão do livro, que é quando ela faz 30 anos. Que ela vai conhecer o Conde de Vandenesse, que é o Carlos, e eles vão se apaixonar, assim. O Carlos vai se apaixonar por ela porque ela é uma mulher de 30 anos, é uma mulher mais madura, mais dona de si, assim, que pode fazer escolhas e, e interpretar papéis que são diferentes, assim, para seduzir um homem, para estar com um homem. Então isso vai chamar muita atenção do Vandenesse e eles vão ficar juntos, eles vão se apaixonar, vão ficar juntos e ter 4 filhos, que serão ilegítimos e muito aceitos pelo Victor, que é uma questão muito interessante, assim. Além do Victor ser aberto a essa questão do adultério com ela, ele aceita os filhos que ela tem com outro homem. E ele vai continuar com isso até o fim da vida, assim. Até que eventualmente ele vai morrer antes dela, enfim. E, assim, eu acho que tem pontos fora da curva que vão mostrar que essa sociedade, teoricamente, não aceitaria o que eles estão fazendo, mas que dentro daquela casa estão sendo aceitas. E um medo de ser mal falado também, assim, né? Que essa coisa, tipo assim, eu vou aceitar, vou fingir que é meu filho, para que minha mulher não seja mal falada, já que essa era a grande questão da época, assim. Nessa época da restauração, né? Que o Victor, ele é um general do Napoleão, mas depois ele se adere à restauração. Então, ele vai ser um momento onde ser mal falado, ser uma pessoa desprezada pela sociedade era uma coisa muito ruim, assim. Vai cair muito nisso, desse julgamento da sociedade. E é isso, assim. E aí a Júlia vai viver até o fim da vida dela com essa culpa muito grande e vai morrer sem contar para os filhos, né? Que ela era que ela tinha um amante, um relacionamento com o Conde Vandenesse e que ela tinha filhos com eles. E é isso, assim. Basicamente vai ser uma mulher reprimida, triste, que vai carregar muita culpa, muita dor e que vai ficar cada vez mais envelhecida pelo tempo e vai morrer guardando esse segredo. Bom, para finalizar, eu vou buscar responder duas questões, né? Uma é por que a mulher de 30 anos e a outra é como esse livro nos ajuda a entender o século XIX. Justamente por fazer parte da produção desse escritor, o Balzac, que ele, né, tinha por objetivo justamente retratar essa sociedade do século XIX, a sociedade francesa do século XIX, que nós vamos ter nessas obras descrições riquíssimas, não só da paisagem, né, dessa ambientação da história, mas das contradições dessa sociedade, das personalidades que existiam, do pensamento coletivo, né, de toda essa organização realmente social. Então é muito rico isso em Balzac. E se pensarmos, né, numa França em que passava por tantas mudanças sociais, de pensamento, é interessante a gente ver como isso se organizou efetivamente, né? Quando a gente vê a figura da tia em contradição à figura da Júlia em relação, por exemplo, à religiosidade, como o Gui tratou. Então, tudo isso vai mostrando para nós como as pessoas, né, de carne e osso, viveram naquela época e se comportavam diante de tantas mudanças. Então, é muito interessante pegar esses escritores, não só Balzac, mas ele também, para entender como que as pessoas que estavam vivendo naquela época pensavam, porque ao ler Balzac, a gente não está vendo um retrato fiel da época, porque a gente isso nunca vai ter, mas no mínimo a gente está vendo a opinião de uma pessoa que viveu aquele momento, uma visão dele. E isso é interessante também para a gente ver como o próprio indivíduo via sua época.
Bom, é isso. Ficamos por aqui. Outros livros virão, outras discussões virão. Muito obrigada por assistir até aqui. Até mais!